O que somos nós? O que é o ser humano? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje quero bater um papo sobre uma obra que li recentemente. É Isso um Homem, do Primo Levi. Esse é mais um daqueles livros que trata sobre o período dos campos de concentração, nazismo. É um livro diferente. Eu gosto desse tipo de leitura. Eu já li Em Busca de Sentido, do Viktor Franklin, tem do Menino do Pijama Listrado. Embora sejam livros que contem sobre o mesmo período, cada um tem a sua particularidade. E este trata sobre o Primo Levi, que é um químico que foi aprisionado num campo de concentração, não dos principais, mas um dos existentes lá. E ele coloca esse questionamento: é isto um homem? E o livro retrata exatamente sobre isso. Eu confesso que foi um livro bem pesado, puxado, angustiante de se ler, mas muito importante para algumas reflexões na minha vida. É interessante a forma como que o autor relata, descreve a sua passagem durante o período lá no campo de concentração que ele esteve. Diferente do Menino do Pijama Listrado, por exemplo, que é uma ficção, é uma história criada em cima de um contexto, este não. Esse já é a experiência dele. O que é verdade, o que não é verdade, isso pode ser questionável, mas muitas das coisas que foram descritas no livro são mais pelo contexto como um todo, a história como um todo. Logicamente, foi um livro escrito muito tempo depois do que aconteceu. Então, os mínimos detalhes podem ser um pouco difíceis de serem críveis. O que esse livro me pegou e que eu achei ele tão formidável foi justamente você ver a desumanização do ser humano, tanto pela parte alemã dos nazistas, quanto também pelos próprios prisioneiros. O que nós somos quando a gente perde a nossa humanidade? Como nós viramos bestiais ou mais animais que só cumprem sua função. Deve ter sido, logicamente, um período de muito sofrimento, mas a gente vê que ainda entre aqueles que estavam do lado de dentro do campo de concentração, os prisioneiros, vamos dizer assim, os confinados, ainda ali existiam pessoas que souberam de alguma forma se aproveitar de algumas situações para um proveito próprio, e o próprio autor começa a questionar o quão errado foi isso ou não, porque na verdade todo mundo estava querendo sobreviver, e ele mesmo, se pudesse, ele teria tentado algum outro tipo de recurso, e tentou e executou algum tipo de recurso, mesmo que isso acabasse prejudicando alguém, ou que só ele fosse beneficiado. É interessante ver que chega um momento que a pessoa mais íntegra, ela também pode ser quebrada, e a gente acaba se tornando muito individual ou muito bestial. Então, esse questionamento, é isto um homem, é muito importante. Eu fiquei com isso e provavelmente vou levar isso durante muito tempo na minha vida. O que nós somos quando a gente esquece que nós somos um ser humano, ou que a gente deixa isso de lado, ou que nós vivemos em comunidade, ou que a outra pessoa também é um ser humano, né? Ficou muito claro que no período do nazismo, os judeus ou os prisioneiros de guerra eram tratados como animais, simplesmente como animais de trabalho. E se tiver doente, está doente, se morrer, morreu, e estão ali para trabalhar, estão ali para trabalhar, estão ali para trabalhar. Isso é muito... Caraca, é um rebanho, parece que o ser humano virou um rebanho, só uma máquina reprodutora, não, uma máquina trabalhadora, uma força motriz, uma mão de obra escrava. E a gente vê que isso aconteceu em outros períodos também, período da escravidão, lá atrás, na época da Idade Média. E será que isso é uma constante? Nós estamos em 2022 e aparentemente nós não temos mais esse lance de campo de concentração, de escravidão, mas eu me questiono, será que a gente não está vivenciando isso de alguma outra forma? Seja com esses vícios, seja com esse formato de trabalho, seja com essas horas excessivas de que a gente tem que estar fazendo, tem que estar produzindo, tem que estar fazendo alguma coisa. Então é muito importante para a gente refletir. Claro que não é tão pesado e nem vai ser tão pesado como foi antes,
Muita gente morreu naquele período e hoje, lógico, a gente não está morrendo. Mas será que se a gente não se tocar, não existem coisas acontecendo parecidas que, não vou dizer que são piores que a morte, porque a morte é o fim, né? Mas que a gente só deixa a vida passar. Então, esse foi um relato que me trouxe esse tipo de pensamento, que a gente tem que dar valor à nossa vida como ser humano. O que nós somos, afinal? O que é o ser humano? O que é o homem? O que é a mulher, no caso? O que nós somos? Nós não somos animais como os outros, nós somos seres racionais. Mas até onde hoje a gente está sendo racional? Até onde aqui, nessa época conturbada do mundo, na época escura do mundo, isso foi questionado, isso foi lembrado. Essa é uma super dica de leitura, livro muito gostoso de se envolver e péssimo de absorver e levar para a vida, porque ele é bem pesado, é bem angustiante, como eu comentei no início do vídeo. Mas ele retrata algo que aconteceu e criado por nós, pelo ser humano. Assim como nós somos capazes de obras maravilhosas e grandiosas para o lado bom, nós também somos capazes de obras grandiosas para o lado ruim. Então leio, gente. É Isto um Homem, do Primo Levi. Uma leitura que faz a gente refletir. Eu acho que esse é um dos livros que mostra o poder da leitura, como você consegue ser inserido num tempo e espaço totalmente diferentes do seu. Fui transportado lá para 1944, 1945, que foi o período que isso aqui ocorreu. Eu cheguei a sentir fome, dor, frio, mesmo estando lendo no conforto da minha casa, com a barriga cheia, mas esse é o poder que a gente consegue através da leitura. Feito, gente. Obrigado por acompanhar. Deixe seu like, comente se você gostou, compartilhe com os amigos e até a próxima. Tchau, tchau.